Tá gravando então, iniciando aqui mais um episódio do Videocast AgroLucro, essa série de vídeos onde eu te mostro como você pode aproveitar o seu conhecimento e experiência do agro para fazer investimentos no mercado de commodities agrícolas, né? Diversificar os seus investimentos e até dobrar o seu capital aí nessa classe de ativos em que você pode investir sem precisar ter o físico, né? Sem precisar ter fazenda, sem precisar ter terras. É isso aí. Então, tá vendo? Já tô ensaiado aqui na nossa introdução. Mas esse episódio, então, que a gente vai falar aqui de assuntos práticos, né? Você já viu aí no nosso título de hoje, que hoje a gente vai falar como você pode acelerar os seus objetivos financeiros, né? Acelerar as suas finanças para você atingir mais rápido os seus objetivos, chegar mais rápido no capital que você precisa para fazer as coisas que você quer fazer na sua vida aí, né? Então, nós, como planejadores, né, vamos planejar nossas finanças. Quando a gente vai fazer isso, a gente delimita metas, né? A gente traça objetivos, a gente coloca onde a gente quer chegar, os valores que a gente quer ter no futuro. E para isso a gente projeta quanto que a gente vai ter de rentabilidade com os nossos investimentos, né, para que a gente possa chegar o quanto mais rápido possível. Quanto mais rentabilidade a gente tiver nos nossos investimentos, mais rápido a gente chega nos nossos objetivos. Bom, eu nem falei meu nome aqui hoje. Se você está assistindo pela primeira vez, meu nome é Lucas Cândido. Esse aqui é o Videocast AgroLucro, né? O Videocast, a série de vídeos que a gente fala sobre esses assuntos de investir em commodities agrícolas na bolsa. Beleza? Vamos falar do nosso tema de hoje, então. Bom, a gente já deu uma introduzida, né, em relação a essa questão de que quanto mais rentabilidade a gente tiver nos nossos investimentos, mais rápido a gente chega nos objetivos, certo? Porque imagina o seguinte, se você está saindo agora de um patamar financeiro, vamos supor que você tenha lá, sei lá, 100 mil reais guardados, e você quer daqui 10 anos chegar a um patamar de 1 milhão. Você tem, então, você sabe a partir disso que você precisa acumular mais 900 mil, certo? Então, por conta disso, uma coisa que você já sabe, né, que já é a sua realidade hoje, é quanto você tem de capacidade de aportes. Né? O que é essa capacidade de aportes? É justamente os valores que você sabe que você consegue poupar por mês para contribuir com esses 900 mil que você precisa acumular, certo? Isso já é uma coisa conhecida, baseada na sua realidade. É lógico que se você é uma pessoa que é autônomo, né, se sua renda é variável, ela depende de bônus, depende de comissões e tal, você tem menos segurança, né, você tem menos previsibilidade em relação à sua renda, ou seja, também, né, portanto, também menos previsibilidade enquanto você consegue poupar por mês. Já uma pessoa que é assalariada ou concursado, por exemplo, ele já tem muito mais previsibilidade da capacidade de aportes mensais, né, de contribuição ali com aquele projeto financeiro. Então, esse é um dos pontos que você precisa pensar para atingir esses objetivos financeiros, né? Quanto que você tem capacidade. Então, você já sabe ali quanto que você precisa acumular, quanto que você consegue aportar por mês, e aí uma incógnita que fica é a rentabilidade dos seus investimentos. Por quê? Porque você não vai, obviamente, acumular esse dinheiro embaixo do colchão. Você vai deixar esse dinheiro rendendo e te ajudando, né? Ele vai ficar rendendo ali, gerando juros em alguns investimentos de renda fixa e tudo mais. E aí que entra o nosso assunto de hoje, que é os investimentos em commodities agrícolas, né? A gente operar commodities agrícolas na bolsa para que a gente consiga acelerar, né? Para que a gente consiga apimentar ali a nossa rentabilidade, aumentar a rentabilidade dos nossos investimentos, fazer o nosso dinheiro multiplicar mais rápido para que ele nos ajude a chegar mais rápido nesses objetivos financeiros. É isso que todo mundo quer. E quem é do agro, quem tem familiaridade com esse mercado de commodities agrícolas tem uma grande vantagem de poder utilizar esse mercado
que pode nos trazer muitos grandes ganhos, né? Rentabilidades acima do que a gente consegue em outras classes de ativos, em outros investimentos, outros tipos de investimentos, né? Para que a gente consiga acelerar esses planos, certo? Então, esse é o nosso contexto aqui, né, do tema de hoje. E em relação ao que a gente não vai falar aqui hoje, né, então, assim, o assunto aqui é entender como que as commodities elas vão nos auxiliar nesses projetos, né, auxiliar a aumentar a nossa rentabilidade. Mas a gente não vai ficar falando aqui hoje sobre como fazer esses investimentos, como traçar uma estratégia, como analisar commodities. A gente não vai ficar falando sobre isso aqui hoje. A gente tem outros episódios com esses assuntos. Então, depois de assistir esse vídeo aqui, eu vou te falar para você procurar informações nos outros episódios em relação às estratégias, às análises, né, como funcionam esses contratos lá na bolsa. Mas agora, aqui é um episódio até, eu diria, muito importante, porque você que está entrando nesse mundo, você que está se interessando por investir em commodities agrícolas, você vai conseguir visualizar como que ela vai te ajudar na sua vida financeira, certo? Então, se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber os próximos vídeos. Beleza? Deixa um comentário aqui também se você está gostando dos vídeos, sobre suas dúvidas também, né? E sugestões de novos conteúdos. Beleza? Bom, vamos falar do nosso tema então. Eu acho que esse tema ele é uma oportunidade de aprender, né, como que a gente pode utilizar isso para acelerar os nossos resultados. Primeiro de tudo, né, eu queria dizer que isso aqui não é coisa de outro mundo, né? Quando a gente vai falar de investir em commodities na bolsa, muita gente acha que é complicado, né, difícil, mas na realidade tudo é difícil até a gente aprender, né? É assim que funciona. É igual quando eu sempre falo, né, aqui nos episódios, quando a gente vai aprender a dirigir, por exemplo. É difícil pra caramba, né? É uma série de coisas que a gente tem que aprender a olhar muita coisa ao mesmo tempo, olhar sinais de trânsito, olhar os outros carros, dar seta, tem que aprender a passar a marcha na hora certa, tem que acelerar, fazer tudo. É uma série de coisas que a gente está fazendo ali ao mesmo tempo, e tanto é que quando a gente está fazendo no começo, a gente está aprendendo a dirigir, a gente não consegue nem conversar, né, direito, a gente não consegue nem mexer no rádio ali, no painel do carro, porque a gente está focado em muita coisa ali para fazer, né? Tem que lembrar de dar seta, de apertar na embreagem e tal. Então, é muita coisa para fazer ao mesmo tempo. E aí, a primeiro contato com os investimentos em commodities, muita gente tem essa mesma impressão, que é uma coisa muito difícil, que é só para quem manja de economia, de finanças e tudo mais, mas na realidade não é assim, né? Parece, a princípio, a primeiro contato, parece algo difícil, mas não tem segredo e não é um bicho de 7 cabeças, né? Basta alguns contatos ali, algumas horas de estudo, e aí você já descobre que é bem mais simples do que parece, né? Então, assim, a gente ter esses resultados que a gente vai fazer aqui hoje, que a gente vai calcular aqui hoje, eu vou abrir até um Excel para a gente projetar esses ganhos aqui, entender como é que a gente aumenta essa rentabilidade da nossa carteira, né, dos nossos investimentos, para a gente atingir os nossos objetivos mais rápido. É importante que você saiba que atingir esses objetivos não é uma coisa de outro mundo. É totalmente possível você fazer mesmo partindo do zero em questão de pouco tempo, desde que você se comprometa de fazer da forma correta, tá? E também, outra coisa que as pessoas às vezes ficam acreditando, assim, que investimentos na bolsa, né, investimentos em commodities, em soja, em milho, em boi e tal, é só para quem tem muito dinheiro, né, que precisa ter muito dinheiro na conta para fazer, que é só para grandes investidores e tudo mais, mas não é a realidade.
Dá para fazer com pouco dinheiro, não precisa ter terra, não precisa ter armazém, não precisa ter caminhão, não precisa ter toda essa logística, assim, essa estrutura logística do físico que a gente precisaria para fazer investimentos em commodities agrícolas no mercado físico. Dá para fazer de uma forma muito mais acessível na bolsa e eu costumo dizer que quem tem a partir de R$ 10.000 para investir já consegue iniciar fazer os investimentos. Mesmo quem ainda não tem, é importante começar a ter o conhecimento. Então, a partir do momento que você tem o conhecimento sobre como utilizar esses investimentos, mesmo que você não tenha o dinheiro hoje para investir, você vai, conforme você for acumulando, você já pode ir separando parte ali dos seus rendimentos para você separar para fazer esses investimentos, certo? E também não precisa trabalhar com isso, né? Isso é uma outra dúvida comum de muita gente. Muita gente acha que quando a gente fala aqui de investir em commodities agrícolas, que a gente precisa se dedicar 100% do nosso tempo para fazer isso, mas não é a realidade. Dá para conciliar assim com outras atividades, inclusive a grande maioria. Eu não conheço pessoalmente nenhum investidor que só opera commodities agrícolas, que só fica dedicado a isso. Todo mundo tem outras atividades, todos os investidores que eu conheço são produtores rurais, são profissionais do agro, são médicos, dentistas e tudo mais. Eles têm suas atividades e aí eles conseguem conciliar os investimentos em commodities para acelerar a rentabilidade sem precisar dedicar, sem precisar trabalhar só com isso, certo? Antes de eu compartilhar minha tela aqui, abrir o Excel para a gente fazer as projeções, outro ponto que eu quero dizer é em relação ao jeito errado de fazer isso aqui, né? Porque que adianta a gente saber que é possível, você saber que é possível utilizar essa rentabilidade para acelerar a sua multiplicação de patrimônio, se você fizer da forma errada, se você entrar no mercado de qualquer jeito e for colocar seu dinheiro para aplicar o seu dinheiro em operações com commodities agrícolas, sendo que se você fizer de qualquer jeito, você vai perder dinheiro, né? Você não vai ganhar dinheiro. Então, primeiro, né, querer investir sem conhecimento não vai rolar, né? Você vai ficar perdido, você não vai saber nem como é que funcionam os contratos, você vai tomar decisões erradas. Então, por isso que aqui a gente está falando disso aqui, por isso que existe aqui o videocast AgroLucro e por isso que existe o AgroLucro, que é o meu treinamento que a gente faz um passo a passo lá para aprender como investir nessa classe de ativos, nas commodities agrícolas. Outra coisa, outro erro que seria o jeito errado de se investir em commodities agrícolas, né? É ficar travado, né? Você estudar, né? O que adianta... Então, vamos pensar aqui. O que adianta primeiro você saber sobre a rentabilidade que você pode ter nas commodities se você não estudar para fazer os investimentos? Então, você vai fazer tudo errado e não vai ter a rentabilidade. Então, primeiro você precisa entender que é possível, depois você precisa ter o conhecimento, né? E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Em terceiro, não adianta nada você ter o conhecimento, né? Você saber que é possível e você não operar por conta de perder, por conta de medo de perder dinheiro, né? Então, você precisa trabalhar o seu psicológico. Existe em relação a empreendedorismo, né? A se fazer investimentos, né? Quem vai abrir uma empresa e tudo mais, existem algumas teorias, né? Algumas pessoas falam que apenas 1/3 das pessoas tem essa sensibilidade, né? Essa capacidade de se fazer investimentos, né? E essa capacidade de empreender, de tomar risco para buscar algo muito além do que a média das pessoas consegue. Dizem que, né, essas teorias dizem que 2/3 das pessoas são pessoas que a vida toda elas só vão conseguir, psicologicamente falando, né, só trabalhar assalariado e tudo mais. Eu não estudei sobre isso, eu não sei se é a realidade. Eu acho que não. Eu acho que é possível sim, mais do que 1/3 das pessoas aí, desde que elas tenham as informações, tenham o conhecimento e entendam como deve ser feito, elas têm sim a capacidade
de fazer investimentos, de trabalhar com risco, de abrir uma empresa que pode não dar certo, né, de empreender e tudo mais. Então, desde que você tenha o conhecimento, eu acredito que você pode sim, né? Mesmo que, essas teorias aí eu acho que são furadas, tá? Então, isso tem a ver com essa questão do medo de perder dinheiro. Então, se você não tiver o conhecimento e não encarar os seus medos, porque assim, o medo sempre vai estar presente, né, em tudo que você for fazer. Se você for abrir uma nova empresa, se você for, sei lá, plantar uma lavoura, você vai lidar com o risco de perder dinheiro, né? Então, assim, não se engane achando que que existem pessoas que não ficam com medo, né? Todos os agricultores, todos os empreendedores, todos os investidores, eles têm medo de perder dinheiro. Mas a diferença é que eles têm uma mentalidade alinhada para eles. Eles sabem que eles estão arriscando ali um pouco mais para ter uma rentabilidade muito maior, né? Para ganhar algo muito além do que a maioria das pessoas vai conseguir. Então, é muito mais como você encara, né, o medo. O medo ele nunca vai deixar de estar presente, mas se você encarar ele e for com o medo mesmo, né, você vai conseguir os seus resultados. De outra forma, né, do outro lado, né, eu diria que de um lado aqui está o medo que te trava, né, que faz você não querer fazer os investimentos, e do outro lado está a ganância, né? Muita gente começa a investir, começa a ganhar dinheiro e logo nas primeiras operações fazer os primeiros investimentos e já começa a ganhar muito dinheiro. E essas pessoas, às vezes, elas ficam negligentes, né? Elas ficam gananciosas e ficam com uma falsa impressão da realidade, deixam o psicológico dominar e faz com que elas tomem decisões erradas de aumentar muito os investimentos, mais do que elas deveriam, né? Isso pode trazer vários problemas. Então, tanto a gente não pode deixar o medo nos travar, quanto a gente não pode deixar a ganância fazer a gente querer tomar decisões erradas. E, no final das contas, o mais importante de tudo não adianta nada você dominar o seu medo, você dominar a sua ganância, você saber investir, ter o conhecimento, entender como é que os potenciais de ganho se você não seguir uma estratégia assimétrica. Não adianta de nada, porque ou senão você vai empatar nos seus resultados, ou senão você vai ter resultado negativo, né? Se você não tiver uma estratégia assimétrica, você não vai ganhar mais dinheiro do que você vai perder nas operações perdedoras. Então, o que significa isso, né? A assimetria. Aqui a gente está falando de diferença, né? A assimetria ela é uma diferença. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma borboleta, né? Uma borboleta, por exemplo, os dois lados da borboleta são lados simétricos, né? Então, os dois lados da borboleta são iguais, têm a mesma forma, o mesmo tamanho. Esse conceito no caso, a simetria, né? Simetria. Então, a borboleta ela é simétrica. Aqui a gente está falando de ganhos assimétricos, né, de uma estratégia assimétrica. O que é a assimetria? É o contrário da simetria. Então, é uma coisa que tem dois lados diferentes. E aqui a gente está falando de dois lados diferentes em relação a ganho e perda, certo? Então, se eu propor para você que a gente jogue cara ou coroa, por exemplo, né, vamos supor aqui que eu faço uma proposta para você. Vamos jogar cara ou coroa. Se eu ganhar, você me paga R$100. Então a gente vai jogar cara ou coroa, né? O joguinho da moeda lá. Tem 50% de chance de você ganhar e 50% de chance de eu ganhar. Porque tem dois lados da moeda só. Então, é metade e metade. Se eu ganhar, você me paga R$100. E aí, se você ganhar, eu te pago R$200. Se eu te propor isso, você vai achar o máximo, né? Porque toda vez mesmo que em algumas das vezes você perca dinheiro para mim, você perca R$100 para mim, toda vez que você ganhar, eu vou te pagar 200. Então, toda vez que você ganha, você fica com um saldo positivo ali,
desempatando, né, o ganha-perda em R$ 100 a mais, né? Então, você ganha 200 e aí depois você perde 100, você continua com 100. Aí no outro você ganha 200, né? Então, todas as vezes que, por exemplo, se você ganhar 2 vezes seguidas, você já acumula 400. E aí, se você acumulou 400 e perdeu uma vez, você volta só para 300, certo? E aí depois, se você ganhar de novo, você já vai de 300, você vai para 600, para 500, né? Então, isso é a forma como funciona. A gente vai até planilhar aqui colocar no Excel mesmo, justamente essa questão da assimetria que eu estou te falando aqui. Então, a gente opera sempre nas commodities agrícolas, os investimentos que a gente faz são sempre feitos de forma com assimetria, né? Justamente buscando isso nos nossos ganhos, né? A gente ganhar muito mais do que a gente perde quando a gente perde, certo? Então, é isso. Esses seriam os pontos de atenção para você não fazer da forma errada, certo? E agora a gente vai visualizar, eu vou compartilhar minha tela e a gente vai projetar na planilha 3 pontos aqui para a gente entender como que a gente utiliza as commodities agrícolas para acelerar o nosso processo, acelerar os nossos ganhos nos nossos investimentos, para a gente atingir os nossos objetivos financeiros mais rápido, certo? Deixa eu compartilhar minha tela aqui, então. Beleza, você está vendo aí minha tela. Eu tenho aqui 3 passos que a gente vai seguir no nosso videocast hoje, certo? Nesse episódio aqui do videocast Agrolucro. Primeiro passo, a gente vai planilhar os resultados, justamente essa questão da assimetria que eu falei, né? Da gente poder visualizar como que seria uma estratégia ganhadora aí e quais seriam as rentabilidades que a gente conseguiria nas commodities agrícolas. Eu vou tentar, não vou entrar muito aqui na estratégia em si, no funcionamento dos contratos, né? Como eu falei, mas eu vou tentar fazer o mais realista possível aqui e mais realista e mais não diria pessimista, mas eu diria não tão otimista, né? Justamente para você ter uma noção mais real, né, do que mesmo se você não for ter resultados excepcionais, né, os melhores resultados, como mesmo assim você conseguiria ter bons resultados e acelerar a sua rentabilidade dos seus investimentos, tá bom? Depois a gente vai fazer o seguinte, a gente vai planilhar os resultados de uma carteira de investimentos sem as commodities agrícolas. E aí depois a gente vai planilhar os resultados de uma carteira com commodities agrícolas e a gente vai comparar os dois. E vamos entender como a carteira com commodities agrícolas, como que ela vai acelerar os seus resultados, beleza? Vou abrir um Excel aqui do zero, Excel sem nada aqui, e a gente vai fazer tudo na prática aqui, tudo junto, beleza? Então, lembrando o que é o primeiro passo. O primeiro passo é a gente visualizar como que seriam os resultados aí com as commodities agrícolas. Vamos fazer o seguinte, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que a gente tem uma carteira aí, nós temos acumulados aí R$100 mil, né? E aí a gente quer daqui 10 anos, a gente atingir um patrimônio de R$1 milhão. Então a gente tem que acumular aí 900 mil nesse período. São 10 anos aí para a gente acumular, certo? Então, vamos visualizar como que seriam os ganhos aqui se a gente operasse parte desses R$100 mil nos investimentos com commodities agrícolas. Vamos imaginar que a gente vai operar contratos de opções. Se você não sabe o que são contratos de opções, não se preocupe com isso agora. A gente tem vários outros episódios explicando como é que funcionam os contratos de opções para você entender. Então aqui a gente vai ver como que seriam os resultados na prática e depois você dá uma olhada nos nossos episódios sobre as ferramentas para você entender como funcionam os contratos que nos permitem ter esses resultados. Imagina o seguinte, vamos pensar um cenário bem conservador aqui, acho que nem tão conservador, mas um meio termo, né? Vamos supor que você esteja disposto a colocar 10% da sua carteira nos investimentos em commodities agrícolas, tá? Então, dos 100 mil, a gente está falando
de 10% seria 10 mil, certo? Então vamos imaginar que você inicia aqui com 10 mil. Isso aqui, deixa eu colocar em reais. Isso aqui seria o primeiro mês, né? Então vamos colocar aqui, ó, janeiro. Imagina que você começou no início do ano. E vamos abrir aqui até dezembro, certo? Deixa eu tirar essas linhas para ficar mais fácil, melhor para visualizar. Beleza. Deixa eu aumentar o zoom aqui um pouquinho para ficar maior a letra. Começamos com 10 mil então. Vamos supor que no primeiro mês a gente faça... Eu vou ter que diminuir aqui para a gente colocar os títulos. Então, aqui nós temos os meses. Aqui nós temos o capital. Aí a gente vai colocar aqui... o seguinte. Vamos colocar os nossos ganhos e perdas mensais. Então, os ganhos e as perdas mensais. Então, vamos supor lá, no primeiro mês você fez uma operação lá, seja com contratos de boi, né, arroba de boi, né, para ganhar, sei lá, com a queda dos preços, ou você fez operações nos contratos de milho, de soja, e você foi tendo os resultados. Vamos supor que no primeiro mês você já investiu ali R$1.000, né? A gente tem uma estratégia dos 10 tiros que a gente chama, né? A gente não vai falar dessa estratégia aqui agora, tem outros episódios falando sobre isso, mas vamos supor, pense o seguinte, você investiu desses R$10.000, você investiu R$1.000 apenas, certo? Então, investimento do mês. Isso pensando nos contratos de opções. Então, você foi lá, comprou contratos de opções, você pagou R$1.000 nos seus contratos, buscando uma rentabilidade, né? E vamos supor que você teve uma rentabilidade aí de vamos falar aqui, R$2.000. Então aqui eu tô pegando em termos bem realistas, né? E bem conservadores, assim. Eu não vou colocar aqui como se fosse um ótimo ano nos seus investimentos. Justamente para a gente conseguir visualizar com expectativas baixas, né, o que seriam os resultados. Então, nesse caso aqui, como você investiu R$1.000 e você ganhou R$2.000, vamos pensar o seguinte, vamos fazer uma continha básica aqui. Em fevereiro, o seu capital ele foi para quanto? Olha, vamos fazer a conta. Era 10.000 menos o quanto que você investiu, né? Ou seja, 10.000 menos 1.000, 9.000. Só que aí você ganhou. Então vamos separar aqui as operações. E aí você ganhou R$2.000. No final das contas, então, te sobrou R$11.000. Certo? Aí aqui eu vou puxar essa fórmula aqui e a gente vai preenchendo os investimentos do mês e os ganhos e as perdas. Aí vamos supor que no segundo mês você investiu aqui, você fez 2 operações, vamos supor, e você investiu R$2.000. Só que, vou colocar aqui em reais, só que você perdeu nas 2 operações. Então, vou colocar aqui, ó, menos R$2.000, que foi o quanto que você investiu, e você não ganhou nada. E aí, no caso, vamos supor que as suas opções elas venceram e você perdeu apenas o prêmio que você tinha pagado nelas. Então, menos R$2.000. Então, você começou com 10.000, no segundo mês você foi para 11.000, no terceiro mês você baixou para 7.000, olha só. Estou colocando aqui umas perdas, já coloquei uma perda aqui maior do que o ganho, justamente para você ver a variância e sentindo isso e percebendo que você tem que ter o psicológico alinhado, né? O psicológico bem calibrado para que você não desista aqui no meio do caminho, para que você não deixe essas perdas aqui te deixar com medo e te travar para fazer os investimentos, certo? Aí, no terceiro mês, vamos falar aqui que você investiu R$1.000 de novo. Só que o que acontece? A gente faz as operações sempre pensando em relações na relação risco-retorno das operações, cerca de 3:1 ou mais, né? Eu já fiz várias operações com relação risco-retorno de 8:1 ou mais. Quando o mercado ele nos dá essa possibilidade, dá para a gente ganhar muito dinheiro. Então vamos supor que aqui nesse mês de março você investiu
R$ 1.000. E aí, vamos supor que você teve o ganho máximo da operação. Vamos supor que você ganhou aqui R$ 3.000. Olha, então você já recuperou aqui 2.000, certo? E foi para 9.000. Agora, vamos supor que veio... qual que é a taxa? Isso aqui já nos dá uma deixa legal para a gente introduzir um novo conceito aqui para você entender. Quanto que costuma ser a nossa taxa de acerto nas operações? Ou seja, de cada uma aqui, ó, por exemplo, nessa aqui, a primeira que a gente fez, ela foi... Vamos marcar aqui, ó. Se foi Não, acho que se a gente formatar assim vai ficar ruim. Vamos deixar aqui, eu vou pintando na mão que vai ficar mais rápido de fazer. Aqui foi um ganho, né? No segundo dia, foi uma perda, certo? Então vamos pintar aqui de vermelhinho. Aqui. Então, o primeiro mês a gente teve um ganho, no segundo mês a gente teve uma perda. Se a gente pegasse só esses 2 meses, qual seria a nossa taxa de acerto durante o mês de janeiro e o mês de fevereiro? Quanto que você acha? Me fala aí na sua casa aí. Olha, a taxa de acerto nesse caso aqui seria de 50%. Seria como se fosse o jogo de cara ou coroa, né? Se a gente pegar só essa amostragem dos 2 meses. Então a gente acertou uma e errou na outra. Lembrando que o nosso ganho e nossa perda, ela não está necessariamente ligada à palavra acertar e o termo, né, usar o termo errar e acertar para as operações. Eu acho que até eu não gosto desse termo. Eu nem gosto de usar porque é o que se usa no mercado, né, é o que as pessoas entendem se você falar. Mas eu não gosto muito porque mesmo com a operação que você errar na sua análise, né, na sua hipótese, você pode ganhar dinheiro, pode ser uma operação ganhadora. E mesmo numa operação que você acertar, você pode ter uma operação perdedora. Então, não ligue uma coisa com a outra, né? Saiba separar que a sua análise pode estar correta e mesmo assim você perder dinheiro. E a sua análise pode estar errada e mesmo assim você ganhar dinheiro. Como que a gente sabe se a gente está tomando a decisão certa? Aí tem as estratégias corretas, a análise correta para a gente fazer. Isso a gente já falou em outros episódios e ainda vamos falar muito mais nos próximos episódios. Inclusive, se você quer saber mais sobre isso, deixa aqui um comentário de sugestão aqui de temas para a gente falar. Então, nesse caso aqui, desses 2 meses, a gente teria uma taxa de acerto de 50%. Se a gente colocar o terceiro mês que a gente acertou, né, que a gente ganhou dinheiro, ou seja, ficou verdinho aqui, ó, a gente já teria uma taxa de acerto. Deixa eu pensar aqui, não sei fazer essa conta de cabeça. Seria uma taxa de acerto, acho que de 66%, né? É isso? Agora no caso seria, deixa eu fazer a conta aqui. Como é que eu faço isso? 2 por 3, né? 2 por 3. Dá 66. Tá certo. Então é 66 mesmo. Então, aqui seria uma taxa de acerto de 66% se a gente considerar essas 3 operações. Quanto que no longo prazo, né? Se a gente pegar aqui 100 operações, se a gente fizer 100 operações, quanto que é a média que a gente costuma ter de taxa de acerto? Nossa taxa de acerto costuma girar... Deixa eu colocar aqui em cima, ó, taxa de acerto. Ela costuma girar em torno de... Isso vai variar de investidor para investidor, mas ela costuma girar de 65% a 75%. Tá? Esse é o histórico aí que a gente vê no mercado. Então, se a gente tiver... Vamos utilizar 65%. Vamos usar 65% aqui. No caso, para a gente ter 65%, de 10 operações, não teria como a gente fazer dentro de 12, né? Deixa eu pensar aqui. Vamos fazer uma continha para ver. 12 vezes 65%. Não sei se dá um número... Não dá, número redondo. Então, vamos utilizar... de 12, 7 por 12... Vamos utilizar 58% de taxa de acerto, que é bem abaixo do que
a gente normalmente consegue. Então vamos usar aqui 58, por quê? Porque eu vou colocar 7 operações ganhadoras, perfeito? Se a gente usar 58 dentro de 12 meses, ou seja, de 12 operações... no caso aqui a gente está fazendo mais de uma operação por mês, né? Então vamos pensar o seguinte, vamos colocar aqui, ó, número de operações. Número de operações. Perceba que a gente está fazendo aqui tudo agora, estou fazendo na hora aqui com vocês, pra vocês verem na prática mesmo como é que é o racional. Né? Nem tinha programado isso aqui, a gente está fazendo as contas junto aqui. E estamos montando um modelinho para entender como é que funciona. Olha, então aqui nesse primeiro mês, lembra que a gente fez uma operação, certo? Vou colocar em números aqui. Tirar as casas decimais para ficar mais visual para você. Ué, por que ele não veio para o meio aqui? Eu não sei, mas tá bom. Tá, número de operações. Espera aí que eu acho que tem como eu colocar no meio. É só eu colocar aqui, ó, em geral. Aí, foi. Beleza. Então aqui a gente fez uma operação de R$1.000, a gente fez 2 operações de R$1.000 nesse outro mês. Nossa, vou ter que formatar tudo aqui. Aí. 2 operações, cada uma de R$1.000 no segundo mês. Aqui a gente fez uma. Vamos colocar aqui que a gente vai manter esse mesmo padrão para a gente ir mais rápido aqui. Deixa eu puxar para baixo aqui. Não, ele não vai fazer a conta. Vamos fazer assim, ó. Aí. Beleza. Aqui vai dar um total de 16 operações. Se a gente usar... Então, de 16, vamos usar 65%. Vamos ver se dá certo de fazer. Não. Então, vamos fazer 10 por 16. Aí, vamos usar 62% de taxa de acerto. Beleza. Então, dentro de 16 operações, a gente vai acertar só 10. E nas outras 6 operações, a gente vai perder. Certo? Então, até vou fazer a soma aqui, ó. A gente vai precisar, então, de... essa aqui vai ser perdedora. Essa aqui também. Até o final. Aqui a gente só vai ganhar dinheiro. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Uma operação, então... Já vamos copiar aqui. Beleza. Aqui a gente fez outra operação, né? De R$1.000. Vamos supor que a gente teve... no caso aqui a gente teve ganho de novo. Então, R$3.000 aqui de ganho. Vamos colocar nessa aqui que a gente teve... no caso aqui a gente precisa multiplicar por 2 operações. Então vamos lá, vai dar certo, hein? Vamos colocar aqui R$6.000, certo? Lembrando que eu estou usando aqui como o ganho máximo de 3:1. Daria para a gente fazer operações, lembrando que eu já fiz operações que me dão relação risco-retorno de 8:1, por exemplo. Então são bem maiores. Isso aqui que eu estou fazendo, você não precisa fazer para investir. Isso aqui é só para te demonstrar como que seria na prática os resultados dos seus investimentos. Mas essas planilhas, ficar mexendo com Excel aqui, você não precisa fazer isso para investir, tá? Então fique tranquilo. E aqui vamos colocar um ganho menor até, né? Para a gente deixar ainda mais realista. Vamos supor que a gente teve... vamos supor aqui que a gente teve um ganho de 2.000 só, né? No caso. Beleza. E aqui tudo a gente... tem mais um que a gente tem que colocar ganho. Vou colocar aqui de 2.000. Colocar aqui de 3.000 só. Sei lá, uns 3.000 aqui só. Beleza. E aqui a gente copia isso aqui, ó. 2.000. Aqui no caso era 1.000, né? Porque é uma operação só. Então 1.000 de perda, né? Opa, 1.000 de perda, tava colocando só 100. Vermelhinho. Então aqui a gente já copia no de baixo. Aqui a gente já copia nesse aqui e já copia nesse aqui. Beleza, eu acho que ficou justo aqui. Quanto que deu no final das contas? Ficou 11.000 positivo. Na verdade ficou negativo por conta das últimas perdas aqui, né?
No caso, essa taxa de acerto, ela ficou em 62%, né? Só que o que acontece? A gente usou uma assimetria muito baixa, certo? A gente usou uma assimetria bem baixa. Isso aqui dá tranquilamente. O que acontece, né? Normalmente a gente tem operações que vai dar 5 vezes. Então, por exemplo, se a gente pegasse essa aqui de junho, né, ou talvez até essa aqui, ó, que a gente fez duas operações com 2.000 cada uma. Se a gente multiplicar os 2.000 por 5, isso aqui é algo comum de acontecer, né? A gente ter uma operação que vai dar 5 vezes ou até mais, né? A gente tem operações que dá mais de 10 vezes, né? Só para vocês terem uma noção. Vou até contar uma historinha que aconteceu no ano passado, ou retrasado, se eu não me engano. A gente teve um cliente, né, um investidor, que ele multiplicou em... Deixa eu lembrar aqui. Ele multiplicou o capital em mais de 30 vezes, é isso? Deixa eu pensar aqui. 100... Não, deu mais de 70 vezes em uma única operação, né? E isso é possível. No caso aqui, nesse caso, ele não estava utilizando esses contratos que eu estou mostrando aqui, que eu estou utilizando para raciocinar aqui, que é os contratos de opções. Ele estava utilizando contratos futuros, mas nos contratos de opções também é possível. Só que normalmente a gente faz operações que travam o nosso ganho, né? Então, esse tipo de ganho muito grande, ele não vai ser tão comum nas operações com opções. Mas a gente pode, por exemplo, aqui, ó, nessa operação de maio aqui, a gente pode colocar, para a gente poder fazer as contas, que a gente multiplicou os 10.000, ou os 2.000, viraram, quer dizer, o investimento de 2.000 no mês teve um ganho total aqui de 10.000, né? Então, nesse caso aqui, ó, a gente estaria com um ganho de rentabilidade ainda de 10% no ano, certo? Porque a gente estaria finalizando aqui com 11.000. Esse aqui não é normalmente o que a gente consegue nas commodities. Normalmente a gente consegue rentabilidade muito acima disso, né? A gente consegue rentabilidades de até dobrar, né, o capital aí tranquilamente em um ano. É lógico que isso aqui até representa muito bem o que pode acontecer no curto prazo, que são as drawdowns, né, que a gente chama de drawdown. O que são as drawdowns? São períodos onde você pega uma sequência de perdas muito grandes, né? Perdas grandes com rentabilidades pequenas nas operações ganhadoras. Mas isso aqui não é a realidade que costuma acontecer, né? Vamos fazer até... vamos utilizar uma taxa conservadora aqui, que a gente consegue no ano aqui 50%, por exemplo. Vamos supor que essa operação do mês aqui de agosto, para a gente ter 50% de rentabilidade, a gente teria que terminar com 15.000, certo? Então, vou fazer aqui, ó, no GoSeek, para um valor de 15.000, quanto que a gente precisaria ganhar aqui no mês de agosto? Olha lá, 7.000. Beleza. Então, perceba que esse quadro aqui ele nos demonstra como é que funciona a dinâmica dos investimentos, né? Então, você tem um número de operações que você pode fazer durante os meses, que pode ser até além de 2 operações aqui. Não precisa ser uma operação apenas por mês. Isso vai depender da situação de mercado, né? Então, você pode ter várias operações no mês. Você tem o seu capital, que é a sua banca, né? Isso aqui a gente chama de banca, né? Que é o capital inicial que você direciona para os seus investimentos. E aqui o número de operações e aqui os investimentos que você vai fazer. No caso das operações com opções, esses aqui são os valores dos prêmios que você investe para comprar os contratos, né? Então esse é o funcionamento. Você paga um sinal, né? Um prêmio ali, é chamado de prêmio, né, no mercado, que é o valor que você paga para comprar os contratos. E aqui você tem os ganhos e as perdas com cada uma das operações. Se você somar tudo isso, vai dar o seu resultado final. Então perceba que
existe uma oscilação da sua banca, existe uma variância, né? O pessoal do poker, né? Quem joga poker aí sabe que o pessoal chama de variância isso aqui, né? Que é a sua banca oscilando. Aqui no caso, no primeiro mês, na simulação que a gente fez, ela subiria para 1.000, depois aqui ela cairia para 7.000, depois voltaria para 9.000, chegaria um ponto aqui onde você estaria ganhando muito dinheiro, ó, né? 23 e tal. Nesses pontos aqui que é onde a gente precisa ficar atento com aquela questão que eu falei da ganância, né? Então a gente, quando está nesse ponto aqui, a gente fica querendo fazer operações muito maiores. Lembrando que a gente simulou aqui como se fossem operações apenas com um contrato, né? Nesses valores aqui, mais ou menos, é como se a gente estivesse operando apenas com um contrato. A gente poderia alavancar muito mais. Se a gente tivesse uma alavancagem maior, esse resultado aqui seria muito maior, né? Mas vamos utilizar aqui. Então a gente ilustrou como é que funciona a dinâmica da banca, né? Conforme a gente vai fazendo os investimentos ao longo dos meses. E a gente simulou aqui como se esses investimentos dessem para a gente uma rentabilidade de 50%. Perfeito? Agora, qual que é o segundo passo que a gente precisa fazer? A gente vai planilhar os resultados de uma carteira né, de investimentos sem commodities agrícolas. Isso aqui é bem mais fácil da gente fazer, né? Então isso aqui foi a simulação da banca, né, dos investimentos. Simulação das commodities. Vamos colocar aqui só para ficar escrito na aba aqui. Agora a gente vai fazer a simulação da carteira. Simulação sem commodities. Beleza, como é que funciona? Capital inicial. E aí a gente vai fazer aqui o tempo, né? A gente não vai colocar em meses, a gente vai colocar em anos, né? Por que isso? Para ficar mais fácil da gente visualizar isso daqui a 10 anos, porque a gente está saindo do capital de 100 mil, a gente quer chegar no capital total de 1 milhão, lembra? Então, vamos pegar aqui 2022, 2023 e vamos fazer aqui até 2032, né? E aí, capital inicial de 100 mil. Capital inicial de 100 mil. Acho que está pequeno aí, né? Vou aumentar aqui o zoom, vai ficar melhor. Capital de 100 mil. A rentabilidade. Vamos colocar aqui os aportes, né? Primeiro. Os aportes. Vamos supor que o investidor ele consegue, no mês aí, vamos supor que ele tem que ele ganha mensalmente aí 5 mil reais. E aí ele consegue, desses 5 mil, ele consegue aportar 500 reais no mês, certo? E aí depois a gente vai fazendo as simulações. Então ele vai aportar 5.500 reais por mês. Então isso aqui vezes 12 meses dá 6 mil reais ao ano. Lembrando que a rentabilidade a gente vai fazer ao ano aqui, mas ela vai correndo aos meses. Então até poderia dar um resultado maior do que a gente vai calcular aqui. Então vamos pensar na rentabilidade anual. Vamos colocar aqui de forma conservadora aí, uma rentabilidade de 12% ao ano, pode ser? Vai ficar redondinho, né, no 1% ao mês aí. 12% ao ano. Beleza? Então, vamos fazer a continha aqui, ó. Capital inicial mais o aporte. Isso aqui vezes, na verdade, a gente vai somar com a rentabilidade vamos fazer aqui primeiro, né? Então a rentabilidade em reais. Vamos fazer aqui a conta. Esse mais esse vezes esse. Colocar aqui, parêntese. Beleza, daria uma rentabilidade então de 12.720. Se a gente pegar o capital inicial mais os aportes mais a rentabilidade, significa que no segundo ano a gente teria, isso a carteira sem commodities, né? A gente teria esse resultado aqui de 118 mil, certo?
Se a gente vai perceber que se a gente quiser chegar nos 1 milhão aqui, a gente vai ter que pedalar, né? Talvez a gente vai ter que aumentar os aportes aqui. Mas vamos ver, vamos fazer as continhas. Vamos colocar a rentabilidade anual igual para todo o período. Vamos puxar aqui a fórmula. Aqui os aportes, vamos manter R$6.000 durante todo o período? Normalmente as pessoas conseguem ir aumentando sua renda e aumentando os aportes mensais, né? E também aqui a continha do aporte anual. Então, mas vamos supor que ele manteve em R$6.000. Então vamos puxar aqui. Será que chega? Ó, foi para 428. Então não chegou, né? Não chega nem na metade aí dos 1 milhão que a gente quer. Nesse caso, o que a gente precisa fazer? A gente precisaria ou aumentar a rentabilidade, que a gente vai ver que é possível fazer com as commodities, né? Utilizando as commodities agrícolas nos nossos investimentos. Mas a gente teria que aumentar esses aportes, certo? Vamos pensar que com a mesma rentabilidade, deixa eu fazer uma coisa aqui que vai ficar legal. Vamos... não, nem vou fazer isso porque vai ser muito trabalhoso. Vamos aumentar aqui, ó, de forma linear, aumentando 6.000 para 7.000 para 8.000 e assim vai. Então, ou seja, por ano... Pá, ele não fez aqui a continha certa. 7, 8, 9... Agora vai dar certo. Aí. Então, ele foi aumentando aqui R$1.000 de aporte anual. Isso daria um aumento no aporte mensal bem pequeno, né? A gente teria que, no caso, vamos aumentar o seguinte. Se a gente fosse pensar que fosse aumentar R$500 por mês durante 12 meses, né? Então, no caso aqui, a gente estaria aumentando R$6.000 por ano, né? Então, mais 6.000. Aqui 12.000 mais 6.000 e assim vai. Agora a gente já está chegando perto aqui do nosso resultado de 1 milhão. Então perceba que esses aportes eles teriam que ir aumentando ao longo do tempo. Isso se a gente mantesse essa rentabilidade. Agora vamos mexer na rentabilidade. Eu vou colocar fixo aqui em cima, na primeira linha. Deixa eu diminuir um pouquinho. Deixei fixo aqui na primeira linha 12%, por quê? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar todas as células aqui, ó, igual a essa fixa aqui em cima, e eu vou travar para, se eu mudar lá em cima, ele mudar todas. Por quê? Porque eu vou usar o Goal Seek aqui, atingir a meta, né? Para o seguinte, eu quero atingir a meta de 1 milhão aqui. Para o valor de 1 milhão, quanto que eu precisaria de rentabilidade anual aqui? Olha só, já apareceu lá, 15%, certo? Então é isso. Vamos usar esse como exemplo. O nosso objetivo não é ficar falando aqui de rentabilidade, de aportes, da carteira sem commodities. A ideia é montar aqui uma projeção para a gente poder colocar agora aumentando a rentabilidade, né? Onde que a gente vai mexer? Por que a gente está fazendo isso aqui? Porque a gente vai mostrar que com a rentabilidade das commodities agrícolas, a gente vai conseguir aumentar esse valor aqui, ó. A gente vai conseguir aumentar este valor aqui, que é a rentabilidade. Na verdade, até colocar aqui, ó, esse valor aqui que é a nossa rentabilidade anual, certo? Por quê? Por que isso? Porque a gente viu, nesse caso aqui que a gente usou, que é um caso realista, a gente teria uma rentabilidade nesse capital aqui, nesses 10% da carteira, nos 10 mil, né, 10% dos 100 mil, que a gente teria uma rentabilidade adicional ali de 50%. Ou seja, nessa parte da carteira a gente teria uma rentabilidade de 50%. Quanto que isso vai impactar em aumentar a nossa rentabilidade da carteira total? Vamos fazer aqui. Então essa é a ideia. Se a gente investir em commodities agrícolas, a gente, ao invés de investir só em renda fixa, em ações e tudo mais, que normalmente vão nos dar uma rentabilidade menor, né, com menos volatilidade, é claro, mas vai nos dar uma rentabilidade menor. Para quem está buscando multiplicar capital, para quem quer acelerar esse processo de ganhar dinheiro, de fazer o patrimônio crescer,
faz o sentido você assumir um pouco mais de rentabilidade, pegar uma classe de ativos como as commodities, tomar um pouco mais de risco na carteira para você aumentar a sua rentabilidade. Por quê? Porque se você aumentar a sua rentabilidade, olha só, lembra que estava aqui, estava aqui em 12%. Ou seja, se a rentabilidade fosse 12% durante os 10 anos, a gente sairia dos 100 mil e iria apenas para 851 mil reais. Como a gente aumentou a rentabilidade aqui, ela chegou em 10 anos em 1 milhão. Então percebe que no longo prazo, essa curva aqui ela vai ficando exponencial. Se a gente fizer um gráficozinho aqui, olha só, vou colocar um gráfico recomendado aqui, só para a gente visualizar como é que essa curva ela fica. Olha só, tá vendo que ela começa acelerando devagar, ou seja, a rentabilidade sobre um capital pequeno, ela faz o seu patrimônio subir pouco. Mas ao longo prazo, né, quanto mais tempo se passa, mais esse impacto aqui da rentabilidade composta, né, ela vai aumentando. Se a gente colocar isso aqui, esse efeito aqui, para 20 anos, deixa eu aumentar aqui para 20 anos, para a gente visualizar. Deixa eu tirar aqui. Vamos puxar tudo aqui para baixo. Aqui, Deixa eu aumentar para ver se os dados ainda estão fazendo sentido aí, Agora vamos fazer um novo gráfico para ver esse efeito durante 20 anos. Olha só, essa curva ela vai ficando cada vez mais inclinada. Agora imagina isso aqui para 30, 40 anos. Ela só vai aumentando aqui. Então, no começo, por exemplo, você demorou 10 anos para sair dos 100 mil até chegar nos 1 milhão. Só que com mais 10 anos você sai de 1 milhão e chega em 6 milhões. Entendeu? Então vai compondo esses resultados ao longo prazo. Esse aqui é o que o pessoal chama de milagre dos juros compostos, né? Então vamos fazer agora o nosso terceiro passo, que é planilhar os resultados de uma carteira, colocando os efeitos das commodities agrícolas, colocando o adicional de rentabilidade, né? Para a gente visualizar como que isso vai acelerar lá. Aqui, vamos colocar aqui, simulação carteira com commodities. A gente pode até, para a gente não ter que fazer tudo de novo, a gente pode copiar aqui, Inclusive a gente poderia ter copiado a aba e só trocado o nome, né? Mas tá bom. Vamos copiar aqui, colar. Beleza, tá enxergando aí? Deixa eu aumentar. Beleza, tá bom para ver, né? Nesse caso aqui, a gente teria que colocar uma rentabilidade adicional, né? Então a gente pode utilizar os mesmos 15% para o restante da carteira, para os outros 90 mil. Então, lembrando que, na verdade, vamos colocar aqui, simulação da carteira com 10% em commodities. Aqui, com 10% em commodities. Quanto que seria isso? Quanto que seria esse adicional? A gente teria que fazer o seguinte. A gente teria que colocar tirar aqui a gente colocaria aqui, carteira comum. A gente colocaria aqui alocação em commodities. E aqui a gente coloca 10 mil. E aqui a gente tira os 10 mil daqui. Então fica 90 mil. Certo? Aí, vamos adicionar aqui a nossa rentabilidade das commodities, né? Certo? Aqui seria a rentabilidade sem commodity. Vamos criar uma nova aba. Rentabilidade commodities. Deixa eu diminuir aqui para você conseguir visualizar. Beleza. Rentabilidade com commodities, a gente estava usando no exemplo lá 50%, né? Lembrando que isso aqui pode ser muito mais, tá? Mas vamos usar como base.
Então aqui a rentabilidade sem commodity e a rentabilidade lá na coluna H, rentabilidade com commodity. Beleza. Tá dando para ver tudo aí, né? Nesse caso, o que iria acontecer? A gente precisa multiplicar os 10 mil reais que a gente separou para as commodities pelo valor de 50%, certo? Vamos fazer aquela mesma formulazinha que a gente está usando no outro. E puxar aqui, ó, 50%. Nesse caso aqui a gente já teria, né? Lembrando que daria o mesmo resultado lá, ó. A gente saiu de 10 mil e foi para 15 mil, certo? Olha só, mesma coisa. A gente sairia de 10 mil, com 50% a gente ganharia 5 mil. Iria para um total de isso mais. Lembrando que tem os aportes também. Então, esses aportes aqui, ó, a gente precisa fazer a separação, né? Então, aqui o aporte da carteira e o aporte da commodity. Então, o aporte da commodity é de, nesse caso aqui, 10%. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Deixa eu pensar. Vamos colocar aqui, ó, 10%. E aqui a gente faz a continha tirando 10%. Deixa eu ver se vai dar certo na fórmula ali. Não vai. É menos... não vai dar. Deixa eu pensar aqui como é que eu vou fazer. É só eu diminuir pelo outro. Deixa eu colocar mais uma aba, ou mais um parênteses, né? Isso aqui... Não, nem precisava, né, no caso. Deixa eu ver. Não, aí vai ficar referência circular, né? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar os aportes da conta para a gente analisar só o efeito da rentabilidade. Aqui vai dar certo do mesmo jeito, né? Vai ficar até mais claro, na verdade. Não vai fazer diferença, mas vai ficar mais fácil da gente fazer as contas. Certo? Então aqui a gente tem que fazer novamente aqui, tirando aquela referência. Vamos fazer aqui, ó. Rentabilidade sem commodity é os 90 mil vezes os 15%. Perfeito? E aqui os 10 mil vezes os 50%. O total dessa rentabilidade dá 13.224,23 mais os 5 mil. Beleza? 18.224. Certo? Se fosse sem as commodities, quanto que daria essa rentabilidade total aqui? 15 mil apenas. Então perceba que só de adicionar as commodities, você já adicionou no ano aqui um ganho de 3.224, né? Nesse caso do exemplo, né? Utilizando 15% para a rentabilidade da carteira normal e 50% das commodities. Perfeito? Então, vamos fazer a soma aqui para ver a diferença, né? No caso, a gente precisaria colocar os aportes. Agora que eu me liguei aqui, a gente precisaria colocar os aportes para a gente poder fazer a comparação. Mas, para ficar mais fácil, a gente faz o seguinte: a gente tira os aportes daqui também. Já que a gente já viu como é que funciona os aportes, agora a gente não precisa mais deles. Basta a gente fazer aqui 100 mil vezes os 15%. Na verdade, colocar 15% aqui, né? Redondo, para ficar mais fácil. E aqui a gente coloca 100 mil mais os 15 mil. E assim vai. E aqui 15, e aqui a mesma fórmula para baixo também. Beleza. Aqui no caso, para 10 anos, daria 404 mil sem os aportes. Perceba a importância dos aportes nos seus investimentos. Olha o impacto que isso causou lá no seu objetivo. Lembra que com aqueles aportes, a gente estava chegando em 1 milhão aqui em 10 anos. Olha, caiu 600 mil aqui só de tirar os aportes. Então, vamos lá. Então, aqui a gente fez a rentabilidade já, né? Agora basta a gente puxar para baixo aqui fazendo o seguinte.
é a carteira comum mais a rentabilidade total vezes 90%, certo? Rentabilidade total. Na verdade, aqui a gente tem que colocar assim, mais a rentabilidade total vezes 90%. Vai dar bom aqui. Beleza. E agora, aqui na alocação em commodities, a gente tem que pegar isso mais isso aqui vezes 10%, né? Mais a rentabilidade total vezes 10%. Não sei se teria um jeito mais fácil de fazer essa conta aqui, mas acho que funcionou. No caso aqui, a gente somou então 100 mil, né, que era o capital inicial, tanto da carteira comum quanto da alocação em commodities, mais a rentabilidade total. Olha lá, olha a soma aqui embaixo. Se a gente somar 106.401 mais os 11.822, dá os 118 mil reais, né, que seria os 100 mil mais os 18.224. Beleza? Tudo certinho. Então tá correto. Basta a gente puxar aqui para baixo, puxar aqui a fórmula também da rentabilidade, puxar aqui, e olha só. Nesse caso aqui, então vamos fazer a comparação agora, né? A nossa comparação aqui, ó, criando outra aba aqui para a gente fazer a comparação. Então a carteira sem commodities, nos primeiros 10 anos, a gente sairia de 100 mil reais inicial e a gente iria para 400 mil. A carteira com commodities, a gente sairia de 100 mil e chegaria em, vamos ver aqui, na verdade eu tenho que colocar sem formatação, aqui é o formato, e aqui eu faço a soma. Beleza, total. Então perceba que apenas adicionando as commodities, sem considerar os aportes, né, a gente teve um resultado vamos diminuir um pelo outro, a gente teve um resultado aumentando 128 mil reais no seu resultado final, aqui depois de 10 anos, operando as commodities agrícolas. Se a gente pegar isso aqui em percentual, olha só, 128 por 400 mil, a gente está falando de um percentual aqui de 32% adicional na rentabilidade da sua carteira. Isso aqui quer dizer que você vai alcançar os seus objetivos financeiros. Deixa eu até voltar aqui para minha tela. Então a gente fez os três passos aqui que a gente tinha planejado. E aí a nossa conclusão é que se a gente considerar esses valores aqui que foram bem conservadores, a gente dá para apimentar muito mais, dá para a gente ter rentabilidades muito maiores que as commodities agrícolas. Apenas nesses valores que a gente considerou aqui agora, a gente aceleraria, né? Não sei nem se essa palavra está correta, né? A gente aumentaria a nossa velocidade de chegar nos nossos objetivos financeiros em 32%. Olha só, isso já é um resultado excelente. Fora todos os outros benefícios que a gente tem de investir nesse mercado que é tão interessante. De commodities agrícolas, de soja, que eu estou falando de soja, de boi, de milho, né? E acompanhar esse mercado, entender isso de forma mais aprofundada, além dos ganhos profissionais que a gente tem de aprender sobre esse mercado. Perfeito? Então essa foi um episódio aqui do videocast AgroLucro bem longo, né? Que a gente planilhou aqui, a gente fez tudo na prática mesmo, não tinha nada programado, fizemos tudo na bruta aqui mesmo. E se você achou interessante, né, eu acho que o primeiro passo para começar a investir, né, a começar a se programar para fazer os seus investimentos em commodities agrícolas e conseguir acelerar os seus objetivos financeiros, aumentar a sua rentabilidade nos seus investimentos, o primeiro passo é
começar a adquirir o conhecimento. Lembra que a gente falou lá, mais atrás um pouco, a gente falou que o primeiro passo é ter o conhecimento para investir, né? Você não vai querer investir em commodities agrícolas para aumentar a sua rentabilidade sem ter conhecimento. Então, o primeiro passo, a gente tem um monte de episódios aqui do videocast falando sobre os contratos, falando sobre estratégia, falando sobre size, falando sobre tudo que envolve, né, os investimentos em commodities agrícolas, e você pode utilizar, pode assistir tudo aqui para ter mais informação, e depois, quem sabe, você até pode fazer o nosso treinamento AgroLucro para aprender o passo a passo de como executar isso aqui que a gente visualizou na planilha, na prática, na sua carteira, na sua conta, no seu dinheiro, né? E ter esses resultados que a gente falou aqui, certo? Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube e você gostou desse conteúdo, dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém também, para ajudar a gente a crescer, a levar essas informações para mais gente, né? Então deixa uns comentários aí também se você tem alguma dúvida, com sugestões também daqueles temas que você quer ver aqui no videocast AgroLucro, beleza? Então é isso, por hoje é só, um abraço e até mais.